Tatiana Teixeira, eu sou pesquisadora do NCT-INEU. Para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Estudos para os Estados Unidos. Talvez seja hoje a rede mais ampla e mais complexa, diversa em termos regionais, inclusive, sobre os estudos relacionados aos Estados Unidos no país. Nós temos mais de 80 pesquisadores investigando diferentes aspectos sobre os Estados Unidos, e o professor Williams Gonçalves, coautor desse texto, que fala também nessa gravação, ele também faz parte do NCT, junto comigo. Antes de fazer breves comentários sobre o nosso artigo, eu queria primeiro elogiar, parabenizar o IRID pela iniciativa de lançar a Sul Global. O momento é extremamente oportuno, por diferentes motivos, por questões políticas, por questões estratégicas, por uma questão de inserção internacional nesse momento, e preenche, independentemente do momento, preenche uma lacuna importante em termos temáticos e de recorte, e eu só posso ter uma grande alegria e satisfação de poder fazer parte desse primeiro número. O nosso trabalho, Considerações sobre a Política Externa Brasileira no Governo Bolsonaro e as relações Brasil-Estados Unidos, partem de uma constatação por meio de discursos, de contratos, de viagens, discursos não apenas do presidente, mas também do nosso ministro das Relações Exteriores, nosso atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em relação a uma política externa que é extremamente ideologizada e que não tem relação com os interesses nacionais per se. E aí a gente olha para os Estados Unidos, primeiro porque são o país, ainda a principal potência mundial, mas são um país escolhido como principal parceiro comercial, político e de outras naturezas do presidente Bolsonaro, dessa atual gestão. E em todo o material que a gente analisou, o percurso que a gente fez até agora, do que aconteceu nessa relação, não há nenhum tipo de simetria, não há uma parceria, não há um diálogo, existe uma relação extremamente assimétrica, como nunca houve antes, mesmo nos momentos de alinhamento mais intenso, né? Isso a gente apresenta no texto. Então, isso é preocupante porque enfraquece a posição do Brasil nessa relação, nessa negociação, enfraquece a posição do Brasil, a percepção externa sobre o Brasil nas suas disputas com outros parceiros, como a China. Então, a gente, claro, ainda tem mais, talvez, algum tempo de governo, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessa relação, mas, por enquanto, a gente mantém essa premissa, esse argumento fundamental de que estamos num momento de relações extremamente assimétricas, em que não há ganhos concretos para o Brasil e que essas relações estabelecidas com os Estados Unidos em sua forma atual estão diminuindo o poder de negociação do Brasil em outras frentes, com outros atores. Bom dia, amigos. Nosso texto trata da política externa brasileira. Fazemos uma análise da política externa do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. E a principal constatação que nós fazemos é que a política externa pode ser considerada como exótica, uma vez que toda e qualquer política externa deve necessariamente refletir os interesses nacionais. Os interesses nacionais não são unívocos, eles dependem de quem os interpreta, de qual corrente política se encontra à frente do governo, quais são as suas bases. Mas o que nós assistimos é uma política externa que não tem convicção, não tem conexão, não tem vínculos com a base material. É uma política externa que se move exclusivamente por ideias
por ideias estranhas que não encontram aparo em nenhum quadro conceitual, né, claro a respeito da política externa. Por isso nos encontramos numa situação, vamos dizer, singular, porque rejeitamos as alianças que nós tínhamos, né, viramos as costas ao Mercosul, temos um vínculo com os Estados Unidos e rejeitamos as instituições multilaterais. Portanto, é uma situação muito estranha aqui que nós temos e que, de certo, nos vai causar muitos prejuízos, uma vez que sabemos o sistema internacional e a ordem internacional, que são parâmetros importantes para a elaboração de qualquer política externa, os parâmetros hoje são muito claros, há uma disputa hegemônica entre Estados Unidos e China. Então nós nos alinhamos automaticamente com os Estados Unidos e viramos as costas para a China, que paradoxalmente é o país com maiores valores investidos, mais altos valores investidos na nossa economia, inclusive em setores estratégicos e com a qual China nós temos a mais intensa relação comercial. Portanto, é uma política externa solta no ar, puramente ideológica e que contraria, né, todos os interesses que nós temos e contraria também toda a tradição diplomática, porque além de ser uma política externa sem vínculos com a realidade material, é uma política externa muito mal conduzida do ponto de vista diplomático, né? Nós temos ferido os mais elementares preceitos, protocolos, né, da diplomacia. Portanto, enfim, são essas ideias que procuramos apresentar de uma maneira articulada, refletida para a leitura de todos. Muito obrigado.